Mudou, Helena? E eu tenho dito exatamente isso que a Helena está dizendo agora, depois de confrontada. E muitos diziam para mim, quem diz que a maior parte da igreja não é coberta, é porque é coberta. É porque é protetor de pedófilo. Agora que a Helena está dizendo exatamente o que eu sempre disse, vocês vão dizer a ela que ela é cobertadora de pedófilo? Helena, você não vai pedir desculpa pelo que você disse no primeiro vídeo? Você vai... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, me parece que a polêmica entre o Rodrigo Mocelin e a Helena Raquel está muito distante de acabar. Inclusive agora que ela cedeu entrevista a várias emissoras e podcasts, e um desses podcasts, segundo a leitura do pastor Rodrigo Mocelin, me parece que a Helena Raquel mudou o discurso, e é isso que a gente vai ver agora. E porque mudou o discurso, aí a coisa inflamou mais ainda. Ora, se mudou o discurso, quer dizer que o primeiro discurso estava errado? É isso? Fica comigo até o final do vídeo, a gente vai passar isso na íntegra aqui, tá certo? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, a voz clamando no deserto, ok? Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiro desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. No seu celular mesmo você pode fazer isso. É só clicar aí, ó, seja membro, e você se torna um patrocinador do canal do Pedrosa. Muito bem, ela cedeu essa entrevista aqui no podcast, onde o Rodrigo Mocelin ele vai tecer uma crítica sobre o novo posicionamento dela. Eu só estou colocando você no tempo e no espaço aqui para você entender. Este vídeo é o penúltimo vídeo que o Rodrigo Mocelin colocou lá no canal dele, criticando o novo posicionamento da Helena Raquel. Eu fiz um corte aqui no trecho onde ele critica o novo posicionamento e trouxe para aqui para o canal, ok? Eu não trouxe o vídeo todo para não dar direitos autorais, mas só essa parte do vídeo aqui vai ser suficiente para a gente entender aí este balaio de gato. Mas antes de soltar o vídeo do Rodrigo Mocelin, eu vou soltar isso aqui, porque ele vai fazer uma crítica, tecer uma crítica contra esse posicionamento da Helena Raquel, tá certo? Então, vamos ouvir primeiro o que a Helena Raquel diz aqui nesta parte da entrevista que ela cedeu, inclusive está lá no YouTube da CBN, tá lá no YouTube da CBN, tá certo? E também no site da CBN, esses dizeres aqui. Beleza? Então vamos ouvir aí o que a Helena Raquel diz. As igrejas não abafam esses casos e as igrejas que eventualmente, como igrejas locais, tenham esses indivíduos fazendo isso, precisam ter a resistência da maior parte de nós que não fazemos para que eles percam definitivamente a força. E sim, nomear é importantíssimo. O inimigo que a gente nega, a gente não vence. Eu não exponho a igreja quando eu digo precisamos tratar isso. Ao contrário, eu acredito que é saudável que a gente encare um problema com inteligência. Até porque, para a gente falar de igreja, eu preciso pontuar um dado aqui importante com vocês sobre os lugares que essa igreja está. Tá bom? Eu vou dizer isso em minutinhos, em segundos, porque uma pessoa escreveu em uma postagem, num comentário assim. Que absurdo essa pesquisa, um comentário. Na minha igreja, isso não é uma realidade percentual. Ora, sabe onde fica a igreja dessa pessoa? Nas mediações da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É óbvio que ali a incidência tende a ser menor por uma série de questões. Quando eu digo dessa pesquisa, ouça isso aqui, ó, igrejas evangélicas brasileiras são compostas em sua maioria por 59% de mulheres negras e pobres, de acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 5 e 6 de dezembro de 2019. Então, não é só a igreja do centro, não é só a igreja da capital, eu estou falando de recônditos, aonde culturas vêm sendo repetidas e que se alguém não nomear, como você acabou de dizer,
a gente não vai conseguir vencer. Então é grave, é importante, e quando a gente consegue, né, ir além pelo YouTube, ou quando nós conseguimos alcançar através da igreja missionária, né, a visão de missões, encostar com um atendimento médico, eu estava inclusive num congresso missionário, aí essas realidades passam a ser mudadas. Nos grandes centros não é falta de informação, é má vontade. Mas em muitos lugares a ignorância ainda impede que as coisas mudem. As igrejas não abafam aqui esses casos. é o discurso da Helena sobre o posicionamento dela em relação à primeira fala. E esse novo posicionamento dela, com esses dados que ela traz do Datafolha, coisas dessa natureza, o Rodrigo Mocelin pegou isso aí e fez um novo vídeo rebatendo a fala dela aqui. E veja que a fala dela entra dentro de um contexto cultural. A mesma cultura do centro não é a mesma cultura da periferia, praticamente por aí, né? Vamos ouvir agora o que o Rodrigo Mocelin tem a dizer sobre essa questão da fala, do novo posicionamento da Helena Raquel. Eu disse no meu vídeo que homens maus existem. Você não assistiu ao vídeo todo ou está sendo desonesta de propósito? A minha questão é que você, Helena, disse que a maioria das igrejas acobertam. Isso significa dizer que não há muitos homens bons na igreja. Se a maioria dos homens acobertam, como a gente pode dizer que criminosos que acobertam, se a maioria acoberta, a maioria é criminosa, como podemos dizer que a maioria dos homens são bons? Não dá, né? Mas você, Helena, fez sua afirmação só com base na sua experiência. E eu afirmei querer que a maioria dos homens não são assim a partir de estudos. Eu citei fontes, estudos realizados por ímpias, que concluíram: as mulheres evangélicas são as mais felizes. Por quê? Porque a maioria dos homens evangélicos são pessoas de bem. Agora, diante da pesquisa que eu apresentei, você que tinha dito que a maioria das igrejas encobrem, ou seja, que não há tantos homens bons assim na igreja, agora você está dizendo, ainda que existam muitos homens bons, existem homens malignos. Que bom que você mudou, hein? Veja comigo o primeiro vídeo dela. E agora, depois de que eu a confrontei, ela mudou o discurso. É muito difícil levantar esse índice. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. É vergonha mesmo, né? Falar coisas sem ter um estudo sério, coisa da cabeça, pegar minha experiência. Isso, qualquer pessoa que entende de estatística e de percepção da realidade sabe que é um absurdo, né? A minha experiência não é a realidade em geral. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado. Ou seja, são orientadas a abafar. A maioria, então, da igreja abafa. É isso que ela está dizendo. Para evitar. Para evitar, espalhar. Ou seja, então, é para abafar. Tá claro ou não? Tá claro, né? O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Geralmente o empírico aí, em se tratando de ciência, tem a ver com experiência mesmo. Mas é uma experiência abrangente. Os estudos empíricos são experiências abrangentes. E você pega uma amostra grande. Então usa até a palavra aqui de modo bem distorcido. Mas enfim. Agora vamos ver, depois que a confrontamos, é a maioria mesmo? Vamos ver como que ela está falando agora. As igrejas não abafam esses casos. As igrejas não abafam. E as igrejas que eventualmente... Tá vendo? Ó, as igrejas não abafam. Mas as igrejas que eventualmente, ou seja, não é comum. Os locais tenham esses indivíduos fazendo isso, precisam ter a resistência da maior parte de nós que não fazemos. A maior parte de nós não fazemos. Então agora, pois que eu a critiquei em relação a essa fala dela, de que a maioria das igrejas acobertam, ou seja, a maioria das igrejas são criminosas, ela mudou o discurso. Então primeiro ela disse, a maior parte acoberta. Agora, depois de confrontada, ela disse, não, a maior parte não acoberta. Mudou, Helena? E eu tenho dito exatamente isso que a Helena está dizendo agora, depois de confrontada. E muitos diziam para mim, quem diz que a maior parte da igreja não é coberta, é porque é coberta. É porque é protetor de pedófilo. Agora que a Helena está dizendo exatamente o que eu sempre disse, vocês vão dizer a ela que ela é cobertadora de pedófilo? Helena, você não vai pedir desculpa pelo que você disse no primeiro vídeo? Você vai mudar o discurso como se nada tivesse acontecido? E agora que você mudou depois do meu vídeo, dizendo que a maioria não é coberta, você se lembra, Helena, que na hora do vídeo sobre o texto de Juízes, quando a mulher foi violentada, você disse assim, ó, a cidade ficou em silêncio, porque a sua tese era essa, a maioria dos homens não fazem nada, não se importam com o sofrimento das mulheres.
Então aí você usou o texto de Juízes 19 para dar base à sua tese. É aquela tese feminista de sempre, de que a maioria dos homens não prestam, são omissos diante da violência contra a mulher. Mas você não contou o final da história. Eu disse no meu vídeo então, que assim, homens maus... você veja aí o posicionamento do Rodrigo Mocelin nesse novo discurso que a Helena trouxe nesse podcast. Ou seja, no Gideões ela disse uma coisa e agora no podcast ela está tentando amenizar, porque talvez a ficha caiu e ela percebeu que ela generalizou demais a coisa. Não é. É a percepção que a gente tem daquilo que o Rodrigo Mocelin está querendo passar aí. Mas e a sua opinião? A sua opinião. Você acha que a maioria dos pastores acobertam essas safadezas dentro das igrejas? Deixe sua opinião nos comentários. Você já foi vítima de algum abuso, de algum assédio dentro das igrejas? Deixe também aí a sua opinião, o seu testemunho, tá bom? Eu aqui acredito que existem pessoas de má índole que ainda não passaram pelo processo da convenção. Não passaram pelo processo da conversão, se convenceram, não se converteram. Não foram convertidas de fato pelo poder do evangelho. Muitas dessas pessoas, eu já falei isso aqui, estão dentro das igrejas por convencimento, não foram convertidas. É por isso que fazem o que fazem. Por isso que fazem o que fazem, irmão. Porque quando é convertido, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. É o processo da conversão que acontece de forma progressiva ou instantânea. Progressiva na questão da conversão de Pedro, vocês vejam que Pedro teve uma certa dificuldade de entender a luz do evangelho. Já Paulo não, Paulo teve uma conversão instantânea para aquilo que é o evangelho da graça. Mas tem muita gente, irmão, que está entrando dentro das igrejas, principalmente as pentecostais, pela emoção, pelo emocional, o emocionalismo, o entretenimento. Tem gente que diz que está aceitando Jesus pela emoção e pelo entretenimento. Está entendendo? E não muda nada, irmão. É por isso que acontece o que acontece, porque muitas dessas pessoas que estão dentro dessas igrejas não se converteram de fato. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Está entendendo? É aquilo que Paulo diz, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E como é que Cristo vai viver dentro de uma pessoa que comete essas coisas aí? É porque não se converteu. Estava convencido o tempo todo, irmão. Embutido, convencido, nunca convertido. É a minha projeção para esse cenário caótico que está acontecendo dentro das denominações ultimamente. É a minha projeção. Mas e a sua? Qual a sua opinião disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa situação. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe você e até a próxima.